Bem, pessoal, estamos aqui em continuidade ao nosso conteúdo. Na verdade, assim, hoje eu quero passar uma revisão geral daquilo que nós aprendemos. Percebi aí que surgiu algumas dúvidas em relação ao fluxo sequencial, na questão de desenvolvimento de algoritmos utilizando pseudocódigo. Nessa semana, eu passei para vocês uma lista que é fundamental para aqueles alunos que já se encontrava ok nas tarefas, para que tenha a evolução. Então, o importante é evoluir para que você possa conseguir assimilar os próximos conteúdos. E também passei a matéria da semana, que é o fluxograma ou diagrama de blocos. Passei um vídeo bastante interessante, bem explicadinho, certo? Se você não assistiu, eu aconselho que você assista a ele, para que você tire aí as eventuais dúvidas com o professor posteriormente, certo? Então, este material está na lousa do professor, em bloco de anotações de classe, então procure lá, dê uma olhada, assista ao vídeo, por favor, para que possa acompanhar o nosso conteúdo daqui para frente, certo? Então, hoje eu vou resolver com vocês um pseudocódigo e também um diagrama de blocos do mesmo, utilizando aí o Visualg, o Visualg já está aberto aqui, e a ferramenta Dia. Então, ambas são gratuitas. Só procurar aí na internet, tá? O programa Dia e Visual, que já tinha passado para vocês. Se possível, faz o download, instale na tua máquina para poder treinar, certo? E uma lista de exercícios, a mesma lista que eu passei para vocês está aqui, com 40 exercícios. 40. É importante treinar, certo? Então, vou pegar um deles para resolver com vocês agora no passo a passo e tirar eventuais dúvidas. Então, vou pegar uma aleatoriamente, pode ser o 5 mesmo. Vou copiar para ficar mais fácil o desenvolvimento aqui no Visualg, certo? Vou colocar aqui como comentário. Deixa eu colar aqui. Certo, então deixa eu comentar aqui. Aqui está. Então, aquela dica que eu passei para vocês continua a mesma coisa. Ler o problema com atenção, tentar entender para que serve aquilo, porque se não faz sentido para você, você é uma barreira a mais para você desenvolver. Então, você tem que ler e tem que fazer sentido e entender. Então, para tal, pergunte para alguém, teu cliente, o que ele necessita, o que ele quer. Tenha abstração para você ter sucesso aí na resolução. Então, deixa eu ler com vocês. Um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento e exibir quantos litros ele conseguiu colocar no tanque. Então, ele quer saber, tá, no contexto aí geral de um posto de gasolina, quer saber quantos litros ele vai conseguir colocar, dado aí o quanto que ele vai investir de dinheiro e o preço da gasolina, certo? Ele quer saber quantos litros ele vai conseguir colocar. Então, entendeu? Perfeitamente. Agora, tenta dividir aqui em três partes. Então, onde está minhas entradas de dados? Entrada do quê? Então, o que o programa precisa para funcionar? Essas são as minhas entradas. Ó, escreva um programa para ler. Então, ó, ele vai ler o preço do litro da gasolina. É esse que ele quer saber. Uma entrada. E o valor do pagamento. Então, duas entradas. Certo? Feito isso, eu vou tentar descobrir também qual o tipo de cada uma das variáveis. Então, aqui, ó, a entrada de dados eu tenho o preço, que é um valor numérico, certo? Real. Por que real? Porque eu posso trabalhar com valores
popularmente, como a gente diz, quebrados, tá? Os fracionários aí que são os decimais. E também o valor do pagamento, que é um valor fracionário, valor decimal, tá bom? Declaração de variáveis, importantíssimo. Passei para vocês também quais são as regras de nomeação de variáveis, tá? Tem umas 5 regras lá que eu passei para vocês. Pega o caderninho e dê uma recapitulada para quem esqueceu. Também não pode ter espaços entre as palavras em nome composto, não pode iniciar com valor numérico, não pode utilizar, por exemplo, comandos de uma determinada linguagem, são as palavras reservadas. Então, tudo isso eu tenho que relembrar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, preço do litro da gasolina. Então, preço, litro, gás. Vou colocar dessa forma, certo? Como é do mesmo tipo, eu posso colocar aqui separado por vírgula, aqui no visual. Aqui. Valor do pagamento. Então, valor pague, certo? Só que aqui eu tenho que declarar todas as variáveis envolvidas aí no meu algoritmo, não somente as entradas de dados. E no meu processamento, o que, que eu tenho? O processamento, ele é o que está pedindo que vai ser processado. Então, ó, exibir quantos litros ele conseguiu colocar. Então, como eu faço para obter a quantidade de litros? É um cálculo matemático, certo? Professor, eu não sei calcular, é muito difícil. Tem que perguntar para quem você está desenvolvendo quais são as fórmulas envolvidas no processo. Então, a pessoa vai dizer para você, ó, é assim que eu calculo um determinado ICMS, imposto de renda, certo? Primeiro eu calculo um percentual, depois eu coloco uma comissão. Então, esses dados, a pessoa que trabalha aqui no dia a dia vai dar para você. Nesse caso, você pode dar uma googada também e perguntar, uma googada e pesquisar como funciona determinada rotina, determinado cálculo, tá bom? Então, aqui, quantos litros? A quantidade de litros também é uma variável do tipo real. Quantidade de litros. Certo? Gás. Então, real. Início. Então, leitura de dados. Então, eu vou colocar o quê? Que leia, comando leia, certo? As minhas entradas. Então, preco, litro, gás. Outro comando, outra instrução, leia, valor, pague. Não há mais leitura de dados. Então, processamento agora. Então, qual o processamento? Quantidade, litros, gás. Recebe o valor, pagamento dividido pelo preço. Então, essa é a fórmula envolvida. Tudo bem que eu abstraí, que eu tirei aqui do meu cliente. Então, para eu ter uma quantidade de litros, eu vou pegar o valor do pagamento, quando eu investir, dividido pelo preço daquele, no caso, o preço do litro da gasolina, certo? E no final eu já saída de dados, que é escreva para pular uma linha, certo? E colocar lá quantidade litros gás. Prestar atenção de como você escreve as variáveis da forma que você declarou, tem que ir até o final, ok? Aqui não estou falando de cópia de variável, estou dizendo que é ela mesma. Então aqui é o preço do litro de gasolina. Não é uma cópia de nada, é ela. E se é ela, tem que ser o mesmo nome, evidentemente. Ok? Então prestar atenção nesses detalhes. E vou executar agora o meu algoritmo, pseudocódigo. Então no timer, leia preço litro de gasolina. Então tá um pouco caro aqui no Brasil. Então vou colocar aqui, ó, 5,12. Valor do pagamento. Então foi investido aí R$ 140. Eu consegui aí colocar 27 litros. Então deu certo. Tudo bem?
Lembrando que você pode melhorar. Evidentemente que aqui já foi atendido a minha necessidade. Eu posso colocar mensagens personalizadas para indicar e informar ao meu usuário o que foi feito, o que ele está fazendo, tá bom? Não é obrigatório. Tanto é que no início eu nem passo dessa forma para você fazer, para você não confundir com a entrada de dados. Então não é entrada de dados, são apenas mensagens para melhor orientar o meu usuário, são rótulos, certo? Então antes de cada lei eu coloco um escreva. Escreva o quê? Digite o preço litro gás. Lembrando aqui que toda mensagem, todo texto tem que estar entre aspas. Tem que estar entre aspas, certo? É um requisito aí. Então, digite o preço. Aqui eu devo escrever corretamente, não com variável. Digite o preço, certo? Do litro da gasolina. Então, quanto mais claro, melhor para o teu cliente, certo? Então, digite o preço da gasolina. Ele vai digitar, depois escreva. Digite o valor do pagamento. Certo? E também você pode personalizar a saída de dados. Então, uma vez calculou, você conseguiu colocar. Aí, para juntar, por exemplo, uma mensagem com uma variável, você vai concatenar. Então, concatenar significa você juntar. Aqui no Visual você usa vírgula. Tudo bem? Então vamos executar, testar isso aqui. Ó, digite o preço do litro da gasolina. Então, preço R$5,12. Digite o valor do pagamento. Então, vou investir quantos reais aqui? R$150. Então, consegui colocar 29,29 litros. Certo? Tranquilo. Agora vamos para o diagrama de bloco disso. Então, existem várias formas de eu conseguir expressar o meu algoritmo. Nós temos o pseudocódigo, também temos o diagrama de blocos. Então, se você assistiu o vídeo que eu passei para vocês, viu a importância que é trabalhar com o diagrama de blocos. Além de ser fácil de entendê-lo, haja visto que você tem símbolos bem definidos, uma simbologia já mundialmente utilizada, e também uma excelente ferramenta para documentação de pequenos fluxos no seu programa. Então, e também para as pessoas leigas, para entender esses pequenos fluxos, fica um pouco mais fácil, porque ele é bem expressivo. Então, cada símbolo tem aí o seu significado. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o que indica o início do meu algoritmo. É o terminal. Então, aqui no dia, você pode clicar e colocar lá início. Certo? Você pode também redimensionar esse símbolo da forma que você quiser, deixar um pouco mais fininho, um pouco mais. Você pode clicar, segurar o botão esquerdo e arrastar para onde você quiser. É dispensável você usar declarações de variáveis no fluxograma, não precisa, então você vem a partir do início mesmo.
E também as mensagens personalizadas. Então, vai direto para a leitura. Então, qual que é o símbolo de leitura de dados aqui? Pode ser o teclado manual ou mais genérico. Eu gosto particularmente de usar o mais genérico aqui, ó. Entrada e saída de dados, tá? Então, ele serve tanto para entrada quanto para saída. Então, eu vou usá-lo. Então, quais as variáveis que eu vou colocar aqui? Então, preco, litro, gás. Posso colocar no mesmo símbolo, sem problema nenhum. Valor, pago. Se eventualmente você tem muitas entradas de dados, você pode dividir em mais símbolos. E eu também tenho o sentido da minha informação. Para isso eu vou usar aqui a setinha, indicando o sentido do meu fluxo de dados. Tá? Você clica no símbolo superior. Às vezes é um pouco difícil você pegar aqui, mas pronto. Clica embaixo até o símbolo inferior, até ficar amarelinho, tá vendo? Ficou amarelinho, você solta. Então você estabeleceu a ligação. Tá aí. Então, início, preço, litro de gasolina. Então, pela sequência lógica, agora é o que? Processamento. O processamento eu vou usar o retângulo. Então, qual que é a fórmula? Quantidade. Litros gás. Recebe. Valor. Pague. Dividido por preco. Litro. Gás. Certo? Mais uma vez aqui minha linha. Clico no símbolo de cima. Opa, um pouco chato mesmo, mas nada que a gente não tenha persistência para poder fazer. Vou fazendo outro símbolo, depois eu ligo tudo de uma vez para não perder tempo aqui, tá bom? Às vezes dá uma travadinha mesmo. Saída de dados. Eu vou utilizar aqui o vídeo. O exibir. Então, quantidade. Litros gás. Certo? E o que indica o final de algoritmo pode ser também o terminal, mesmo que eu for utilizado aqui para o início. Enfim. Certo? Vamos voltar para a setinha. Tentar aqui. Agora foi, tá vendo? Paciência. Clique errado, vai ficar amarelinho. Foi. Esse realmente está. Não quer. Existem outras ferramentas para você utilizar também, certo? Usando aí para fazer diagrama de blocos. O próprio Word possui uma simbologia bastante rica para você fazer o fluxograma, tá? Lá no caderno do professor eu deixei algumas ferramentas na qual você pode estar utilizando para poder fazer. É excelente essa ferramenta, tá? Porque às vezes aqui eu acho que meu computador está dando uma
uma travadinha nessa ferramenta e não está conseguindo fazer a seta rapidamente. Tudo bem? Mas tem outras ferramentas aqui. Você pode usar, por exemplo, aqui o Word para fazer o Lucidchart, muito bom online. Aqui você tem que você tem uma restrição para fazer. Então tem uma quantidade de diagramas que você pode estar desenvolvendo. É bom que você encontre aqui diagramas para mais diversas áreas, não só a parte de TI. O dia, esse que eu estou utilizando, o próprio Visio, entre outros. Tudo bem? Então nesse caso aqui eu fiz com o dia. Tranquilo? Então aí está o meu diagrama de blocos, que é uma representação do meu algoritmo em símbolo. Então de um lado eu tenho aqui o meu programa, certo? O pseudocódigo. E do lado esquerdo eu tenho o meu diagrama. Então é importante que você faça a lista e que surja alguma dúvida, já chame o professor para a gente tentar redimir. Tudo bem? Então, obrigado e até a próxima aula.